Trabalho da Primeira Região, e meu querido amigo Guilherme Feliciano, meu sucessor na presidência da ANAMATRA, brilhante professor e doutrinador do direito do trabalho. Vamos debater o filme O Nome da Rosa, baseado no livro homônimo do Humberto Eco, e eu vou passar aqui direto para o João e para o Guilherme para as suas primeiras considerações a respeito do filme, que é um filme excelente, baseado num livro ainda melhor ainda. Passo, então, a palavra aí para o João, para ele poder fazer suas considerações. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao Guilherme, ao Cláudio Montesso, boa tarde a todos que estão assistindo, à AMATRA, que me convidou gentilmente. Como é que eu começaria? Esse filme é interessante porque estamos lá em 1327, se eu não me engano, né? E numa época ainda onde o Renascimento não chegou. E o William de Baskerville, que é o sujeito lá que chega na abadia, ele é um iluminista, é um cara que está à frente do seu tempo na maneira de pensar, né? Eu acho que o iluminismo é bacana porque o iluminismo, né, não é que o iluminismo afastou a religião, não é isso, mas o iluminismo permitiu um pensamento não sacralizado, né? A gente conseguiu pensar sem religião, né? Então naquela abadia lá, aqueles monges lá imaginam que é um demônio matando pessoas, e o William chega lá e diz, não, vou fazer uma investigação como são as investigações hoje, né? Você observa, você coloca dados, você busca informações, converte em prova e forma seu convencimento, né? Eu acho que é o tipo de livro interessante, filme também, para quem exerce a atividade ou de investigar, nós, Ministério Público, ou de julgar vocês, juízes. É um pouco isso, né? E digo mais, o iluminismo ajuda a entender muita coisa. Um exemplo aqui, fora um pouco do tema, mas eu acho interessante colocar. Essa coisa do ocidental ter dessacralizado o pensamento muda tanto que muda até o tipo de terrorismo. O terrorista muçulmano, ele se mata no ato terrorista. O terrorista ocidental, do ETA, do IRA, bota a bomba e vai embora, né? Por quê? Porque o ato político nosso pode ser um ato não religioso. Mas no mundo islâmico, o ato político é religioso também. Então, acho que o iluminismo por Ocidente mudou muita coisa. Então, eu queria conversar com você sobre isso, né? O quanto o iluminismo ajuda a entender o mundo, a nos entender e a compreender os outros. Não estou aqui chancelando o terrorismo, não estou dizendo só que o iluminismo é tão importante que muda tanto uma sociedade, variando se passou por ela ou não, que muda até o tipo de extremo odioso que se pode ter. Eu começaria por aí. Guilherme, vamos lá. Eu dizia agora na nossa pré-live aqui, como revendo o filme, me vieram inúmeras linhas possíveis de reflexão, né? O filme traz realmente várias deixas para reflexões, por exemplo, em torno desta tensão entre racionalismo e superstição, entre Renascimento e Idade Média, exatamente o momento em que tudo aquilo se passa, esse período de transição, não é, em que o feudalismo começava a se recolher e as luzes começavam a vir, não é? Estávamos falando de 1300 e tanto, acho que 1327, que passa a história, e o próprio papel que a Igreja Católica teve na questão da disseminação do conhecimento. Ao mesmo tempo em que a Igreja Católica, através dos copistas, né, há várias imagens do filme que mostram ali os montes copistas, ao mesmo tempo que a Igreja Católica contribuiu para que este conhecimento se perenizasse, ou seja, a Igreja Católica, por assim dizer, fez a ponte entre boa parte do conhecimento antigo e a própria Renascença. Por outro lado, ela também monopolizou isso. E aí, acho que a discussão fica muito interessante, na linha do que o Bertier sugeriu, porque a linha ideológica pela qual vários dos personagens é muito ligada ao pensamento agostiniano, de Santo Agostinho. E a ideia de que o conhecimento dos antigos, a filosofia antiga, a filosofia grega, o helenismo, tudo isto teria, sim, utilidade e poderia ser apropriado pelos fiéis, pelos crentes, desde que, e esse era o porém, esta era a observação, esta era a condição trazida por Santo Agostinho, desde que não conflitasse com a fé. E aí o ponto do Berthier, ou seja, sacralizou-se um conhecimento que, na origem, é um conhecimento, nesta perspectiva medieval, um conhecimento pagão.
E no final o filme demonstra, né, que obviamente nós vamos dar todos os spoilers, então nos desculpem por isso se alguém por acaso não viu o filme. O filme tem 30 anos, pô. Pois é, já deu tempo de assistir. Exatamente por isso, no final, o que se demonstra é esta tensão entre o racionalismo e, por outro lado, uma visão supersticiosa que achava que, por exemplo, é este o mote mais explícito do filme, o riso prejudicava a fé, não é? Tirava a atenção dos fiéis das coisas de Deus. Não é? Por quê? Porque se associava o riso à ironia, à crítica, e inclusive à crítica aos próprios postulados da igreja, o que era inaceitável. E aí se cria ali uma ideia mítica, né, na verdade, de que haveria um volume de Aristóteles, todo ele dedicado à comédia e à sua potencialidade desconstrutiva, e exatamente as pessoas morrem porque, inclusive, se envenenavam as páginas desta obra para que ninguém pudesse ter acesso a isso. É aquele ponto, o monopólio que a Igreja Católica construiu sobre o conhecimento. Por isso, as bibliotecas ficavam em monastérios absolutamente inacessíveis, porque a Igreja Católica queria ser, digamos, o fiel da balança. O conhecimento antigo teria de passar pela Igreja para chegar aos comuns, porque a Igreja diria se aquele conhecimento antigo era ou não era conforme a fé. Humberto Eco, que é o autor da obra, trabalhou muito esta ideia de ter o conhecimento acessível e de tê-lo, de alguma maneira, adulterado. A época em que ele, que também foi um jornalista, tratou deste tema, ele já falava em fake news, não é? Que é uma expressão relativamente recente, muito antes do que todos. Já falava nesse uso maléfico, nessa adulteração da informação pela internet, muito antes do que todos. Então, eu acho que o filme também traz esta reflexão sobre como as pessoas têm de ser livres para acessar o conhecimento e formar a sua opinião, sem intermediários que digam como o conhecimento, no modo puro, deve ser interpretado. O Guilherme, o João, deixa eu tentar fazer uma primeira provocação para vocês dois aqui, uma provocação bem mais, pegando a carona até naquilo que o Guilherme acabou de falar sobre a questão das fake news. Vocês conseguem vislumbrar um paralelo, depois de 7 séculos, com o momento que vivemos hoje na sociedade, assim, onde as pessoas procuram encontrar demônios para justificar determinadas situações em detrimento dos fatos? Isso não é um fenômeno exclusivo do nosso gado, não. É um fenômeno de gados de diversos países por aí. Vários países enfrentam essa mesma situação. Nós não temos vivenciado isso. Vocês acham que é possível, 700 anos depois, fazer esse paralelo? Olha, assim, eu acho que a história ela não se repete. Não se repete. Mas, de alguma maneira, as lições dela podem ser utilizadas. O que eu vou dizer para vocês quanto a isso? De fato, hoje, né, há uma certa postura de se negar a ciência, alguns temas, haja vista a cloroquina, há uma certa postura de negar a ciência, né? E isso indica, né, que a ciência está sempre sob ameaça, né? Há uma certa relação entre autoritarismo e negar a ciência, né? O poder, quando ele é autoritário, né, ele teme algumas coisas, quando o poder é autoritário, né? Ele teme a comédia, porque a comédia pode desafiar. Ele teme o conhecimento, que o conhecimento pode apontar suas falhas. E ele teme também a pobreza, que a pobreza uma hora se revolta. E se olhar o filme mostra isso, né? No fundo, a abadia é cercada por gente muito sofrida e pobre. Na abadia se guarda a comédia porque ela é perigosa. E se guarda o conhecimento também porque é perigoso. Então, assim, eu acho que esses paralelos existem porque são antropológicos. São antropológicos. É isso. O poder, quando autoritário, ele teme essas coisas. Teme a comédia, porque vai ironizar o poder, vai debochar das suas incoerências. Teme o conhecimento, porque o conhecimento é a base da crítica. E teme a pobreza, porque a pobreza reage, né? Isso até ajuda a explicar por que é tão importante o direito do trabalho, né? Eu costumo sempre dizer o seguinte: qualquer sistema capitalista, para não dar direito ao trabalhador, tem que ser autoritário também. Só assim vai funcionar, né? Se o capitalismo
for negar direitos, ele vai ter que ser autoritário. Porque as pessoas querem direitos. Aí sim, uma conquista moderna, que naquela época não se tinha noção. Então, eu acho que o paralelo existe sim, né? Porque é aquela ideia de que comédia, conhecimento, te dão um suporte para atacar o poder, e a pobreza, quando chega à insuportabilidade, reage a isso sim. Né? Eu iria por aí. Passar para o Guilherme agora a palavra. Fala, Guilherme. O Guilherme tá no ar ali, tá, né? Estou aqui, estou atento, positivo e operante. Acho que sim, Montesso, acho que há muitos paralelos, apesar destes 700 anos que nos separam daquele ambiente enfim, daquela obra de ficção que, na verdade, agrega muitos aspectos da realidade, né? Isso é muito interessante na obra de Umberto Eco, que era um profundo pesquisador da história. Embora alguns personagens sejam fictícios, né? O Montesso dizia agora, William de Baskerville, na verdade, esta designação final era uma homenagem, por assim dizer, ou uma referência aos cães de Baskerville, né? E, portanto, a Sherlock Holmes, etc., e, portanto, a racionalidade aplicada ao processo para descobrir a verdade. Por outro lado, Bernardo Guy, por exemplo, que é o inquisidor, não é? É uma figura histórica. Bernardo Guy existiu, né? E praticou ali, enfim, os seus atos de autoritarismo, não é? Na perspectiva do que era a Inquisição e a ideia de se impor uma verdade a qualquer custo. E hoje nós vemos isso, não é? O Berthier lembrou bem a questão da cloroquina, e aí eu faço uma referência aqui, de novo, a Umberto Eco, em uma entrevista muito famosa, e por isso eu dizia que talvez aí, em pelo menos 10 anos, ele tenha antecipado. Ele, como Guilherme de Baskerville, era alguém muito além do seu tempo, né? Acho que ele, em pelo menos 10 anos, antecipou esse debate da fake news. Ele, em uma entrevista muito famosa, disse o seguinte: a notícia falsa, ele fazia uma crítica ao jornalismo, e ele dizia, a notícia falsa, ela é perigosa, ela pode ser até mesmo mortal, letal. E ele dava um exemplo: Adolf Hitler matou, não é? ou proporcionou a morte de 6 milhões de judeus a partir de uma fake news. Ele não utilizou essa expressão, mas era isso que ele dizia, a partir da ideia de que haveria uma conspiração judaica para o domínio do planeta a partir dos tais protocolos dos sábios de Sião, que jamais existiram. Esses protocolos não existem, é uma lenda que se construiu exatamente na perspectiva de perseguir uma determinada tradição, enfim, ou uma determinada coletividade, e com este pretexto se criou o contexto do martírio de milhões de judeus. Isso mostra como uma notícia falsa pode ser, de fato, absolutamente perniciosa, absolutamente perigosa. E mais, puxando um pouco para aquele lado inicial, Montesso, que o Berthier nos trouxe, mostra como, na perspectiva da própria reconstrução da verdade, porque o processo judicial, a bem dizer, busca exatamente isto, ou o inquérito civil público, enfim, ou o inquérito penal, busca se reconstruir a verdade, né? A instrução é sempre um espelho para o passado, na perspectiva de reconstruí-lo e, a partir disso, alcançar a verdade do processo, porque a verdade efetiva, a verdade histórica, jamais se terá na plenitude, porque não se estava lá. Pois muito bem, a isenção para se buscar esta verdade é fundamental, porque, do contrário, se pode construir a verdade ou reconstruir a verdade de um modo absolutamente falso, a depender dos procedimentos que se usem. E o filme mostra bem isto, não é? Como se obtém, a partir da tortura, a tortura do Corcunda, por exemplo, uma verdade falsa, uma verdade, entre aspas, na verdade, uma mentira, que se torna verdadeira porque se obteve uma confissão a partir da tortura, né? Isto me lembra a obra de Hélio Gaspari, todos conhecem, sobre a ditadura, um dos livros, que é A Ditadura Escancarada, tem um capítulo sobre a tortura.
E o Gaspari utiliza uma expressão que eu nunca me esqueci. Ele diz o seguinte, o que há de mais terrível na tortura é a sua verdade. A tortura funciona. É o que dizia o Gaspari. Ou seja, o indivíduo, todos os seres humanos, ninguém é Rambo. Todos têm um limite na sua capacidade de absorver a dor. E quando esse limite é atingido, as pessoas fazem qualquer coisa. Então, o indivíduo confessa qualquer coisa quando o seu limite de tolerância à dor é alcançado. Isso aparece no filme. Portanto, ter procedimentos isentos, lídimos e também racionais é a maneira de se obter, digamos, a verdade processual mais próxima da verdade histórica, e eu acho que o livro e o filme também sinalizam nessa direção. Pegando uma caroninha nessa questão da Inquisição que você coloca, por exemplo, no caso, me parece que, ao contrário da investigação concreta, em busca de uma suposta verdade real, a Inquisição, na verdade, queria que os fatos se adaptassem à sua própria verdade. Sim, sim. Perfeitamente. Eu faço uma colocação aqui interessante. Eu sempre penso muito no paralelo entre o modo de ser do juiz e do procurador, né? E é interessante pensar o seguinte, né? Para o juiz, né, já nessa questão de buscar a verdade, né, o juiz está muito vinculado ao que vem produzido como prova, né? Para o magistrado, uma mera informação pesa muito pouco, né? Porque a racionalidade do juiz é bater o martelo e decidir. E para você poder decidir, você tem que ter os dados provados. E se alguém tinha ônus da prova e não provou, desfavorece a pessoa. Agora, para o Ministério Público, nossa racionalidade acaba sendo outra. Nosso papel é outro. Então, para nós, a informação pesa muito, né? Até porque a informação é o primeiro dado para você, com ela, construir a prova. É uma coisa curiosa. Conceitualmente, o que é investigar? Investigar são as técnicas de obtenção da informação indisponível. São os atos que você pratica para descobrir o que não vão te entregar de bandeja. E uma das coisas bacanas na investigação é a chamada atividade de inteligência. É quando você antecipa condutas, né? Você, às vezes, com as informações que você tem, você não só apura o que o investigado fez, mas descobre o que ele fará, né? Eu costumo dizer que o maior sucesso do investigador é chegar antes do fato e ver ele acontecendo. Exemplos, né? Você investiga uma empresa de construção civil. Na obra dela morreu um trabalhador por violação da NR18. Mas quando você chega lá, a obra está adiantada. O cenário no qual o trabalhador morreu está desconstituído. Não dá para periciar muitas vezes, né? A situação daquele dia da obra já não é a mesma quando você chega lá. Perdeu-se isso. Agora, para a investigação criminal, isso pode ser fatal, porque é a investigação do fato. A nossa investigação trabalhista é da conduta da empresa. Como a tática fazer? Monitora a empresa e espera a próxima obra dela. Porque se o alvo dela é a redução de custos, não gastando em questão ambiental, ela vai reproduzir a conduta. Então eu tenho uma informação, morreu um trabalhador numa obra, tem uma suspeita, violou a NR18, é monitorar a próxima obra. E quando a próxima obra subir, você chega lá e fotografa a violação da NR18. Então é interessante porque eu acho que quando você vê a figura do Baskerville, é a figura do investigador que usa racionalidade. Ele não se apressa, ele analisa, não tem preconceitos, mas ele procura ser operante. Esse é o ponto. Então, assim, às vezes, para nós, a informação pesa muito, né? Para o juiz, às vezes, não dá para usar. Não dá para proferir uma sentença com base numa mera informação, mas dá para investigar a partir da informação, né? Tanto é, né? Algumas denúncias que chegam para o Ministério Público são denúncias que são uma mera narrativa de alguém que nem deu o nome. Você começa com anonimato e uma narrativa. Aí você tem que olhar aquilo com qual olhar? O olhar de alguém que suspeita. O procurador tem que ser um cabra desconfiado. Não dá para escapar disso, né? Aquela peça anônima, sem prova nenhuma, para o juiz, presta pouco. Para nós é ponto de partida. Porque o nosso princípio é do indúbio pro societatis. Se aquela alegação de trabalho escravo na sua descrição é grave, tem que ver se é verdade. Claro que às vezes não é. Tem denúncia leviana, a gente sabe disso, né? Mas tem que fazer a análise. Então, assim, é muito importante perceber que o MP
Ele tem esse papel inquisitivo, né? E se você investiga, você não pode pensar como quem julga, né? O teu papel, em termos funcionais, é muito diferente, né? Tanto é, né? O réu sabe que é réu. O investigado nem sempre sabe que é investigado. Não tem como escapar disso. Algumas investigações demandam que a pessoa não saiba que ela é investigada. Um exemplo para finalizar essa parte aqui. Eu investiguei uma empresa uma época onde ninguém tinha carteira assinada. O que ela fazia? Se batesse auditor fiscal na porta, o pessoal saía por um portão nos fundos, dava na trilha do trem. Era isso. Então era uma mecânica pré-concebida. Chegou o auditor fiscal do trabalho, saem pelos fundos. Né? O que a gente fez? Montou uma operação. A Polícia Federal foi primeiro lá para analisar o local, porque Rio de Janeiro pode ser um local que traficantes dominem, não dá para ir lá sem verificar. A Polícia Federal foi, verificou e disse, dá para ir. Fizemos, cercamos o estabelecimento. Um bateu na porta pela frente, um estava nos fundos. Quando abriu a porta dos fundos para fugir, não tinha como sair. 133 pessoas sem carteira assinada. Né? Então isso é flagrar. Agora, por quê? Porque um trabalhador denunciou, nós investigamos, a empresa não sabia que era investigada, ela soube quando foi flagrada. Né? Então a lógica inquisitiva é essencial para você investigar. Agora, sem ver demônio, sem satanizar. Né? É uma atividade que pode ser feita de maneira muito racional, e aí que está o ponto. Se você trabalhar a informação, você produz uma prova que impacta quando a inicial chega. Né? Enfim, eu acho muito interessante pensar, porque o Baskerville mostra, né, que o investigador é um observador discreto, né? Ele vai coletando dados, ele não tem uma pressa. Né? A satisfação que ele deve é a demonstração de culpabilidade de quem tem culpa. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque às vezes o juiz, claro que o magistrado sabe o que é um inquérito, sem sombra de dúvida, né? Mas ele, quando vê aquela documentação toda que vem, ele não imagina como se constrói aquilo. Né? Assim como nós também não conhecemos também como você analisa para dar uma sentença na prática. Eu jamais fui magistrado. Né? Então, acho que é interessante esse tipo de conversa para a gente pensar, né, o quanto nós somos complementares, né, enquanto projeções do Estado. Né? Porque esse que é inquisitivo não pode ser o juiz, com certeza. Né? Tem que ter uma dissociação. Né? Guilherme, Marise coloca aqui numa das observações nossas a angústia do magistrado em ser um agente do Estado que precisa da provocação para se manifestar a respeito de determinada situação. Muito diferente do Ministério Público, por exemplo, que tem essa iniciativa. Como é que você vê essa perspectiva da magistratura diante dessa busca dos fatos e da análise deles? Meu amigo Montesso, eu tenho uma visão, talvez algo particular a esse respeito. É evidente que o primeiro dever do juiz é preservar a sua imparcialidade, não há dúvida quanto a isso. Mas eu reconheço, e enfim, já até disse isso em escritos, etc., que o processo do trabalho e a sua própria construção legal tem algumas características que impelem o próprio juiz do trabalho a também buscar uma atividade probatória digamos, mais completa. O artigo 765 da CLT, me parece, é o melhor vetor desta atuação judicial. Isto não é sequer uma novidade propriamente no campo do processo do trabalho, isso acontece no processo penal, né? Nós testemunhamos isto, muito particularmente no caso da Operação Lava Jato, a um nível tal que o legislador chegou a propor, todos acompanharam isto, né? E esta questão está sub júdice no Supremo Tribunal Federal, a distinção entre um juiz de julgamento e um juiz de instrução. Né? E aí aquele debate todo que vocês acompanharam. Eu, pessoalmente, até publiquei também um artigo nesse sentido, sou favorável a que no processo penal haja um juiz de instrução, até para que se preserve isto que é, volto a dizer, o principal predicamento de um juiz. A sua não neutralidade, como dizia o grande Cândido Rangel Dinamarco. Né? O juiz não é neutro na medida em que nenhum agente público pode ser neutro. Ele tem visões de mundo, ele tem percepções, e, na verdade, o que torna o Poder Judiciário democrático, na medida em que juízes no Brasil não são eleitos, é exatamente o fato de que o Poder Judiciário admite juízes com as mais diversas visões. E isto vai se construindo
como um pensamento da instituição. Né? Então, isso é que garante, numa perspectiva interna, a democracia do Poder Judiciário, o fato de que eu sou juiz do trabalho, tal qual o meu querido João Batista da Silva, para fazer uma referência a ele, hoje desembargador, e que ingressou nos quadros da magistratura, tendo vindo do trabalho rural, foi trabalhador rural. Eu não fui, eu vim de classe média, não é? Há outros colegas da magistratura que vieram de grandes famílias de advogados, não precisaram absolutamente do serviço público, poderiam continuar com as bancas dos pais, mas tinham a vocação. São estas diferenças que transformam a instituição democrática. Isso é importante. Isto pode se refletir também na perspectiva da atuação do juiz. Mas mesmo isso me parece saudável. Não é à toa, Montesso, que em alguns julgados, o Tribunal Superior do Trabalho utiliza ou referencia o chamado princípio da verdade real. É interessante porque mesmo entre os processualistas, hoje já não se usa muito esta divisão entre verdade formal e verdade real. Mas isso aparece no Supremo. Por quê? Porque o processo reflete o direito material. Se o direito material do trabalho é regido por um princípio da primazia da realidade, o processo do trabalho também, digamos, tem o princípio dispositivo ali algo mais diluído. Isso, volto a dizer, não é uma perspectiva da pessoa, é uma perspectiva da legislação. Então, concordo com o que foi dito, são visões diferentes, a visão do juiz não é a visão do procurador, mas eu diria, por um outro lado, que o juiz do trabalho tem uma perspectiva mais proativa no campo probatório do que teria, em princípio, um juiz civil, por exemplo, e eu acho isso altamente positivo, até porque a matéria-prima do processo judicial trabalhista são os direitos humanos fundamentais. Eu faria uma outra observação, posso rapidamente? Tem uma outra diferença clássica também, que nem sempre é dita, né? O juiz, concordo com tudo que o Guilherme falou, acho que está certíssimo, o juiz do trabalho tem que ter essa perspectiva, sim. Agora, tem uma coisa do qual o juiz não escapa, o aspecto procedimental. Há uma petição inicial, há uma citação, contestação, produção de provas. O inquérito não tem caminho pré-estabelecido. O inquérito é uma questão eminentemente estratégica. Né? Então, isso dá uma liberdade maior, sim. Né? Porque você não... Qualquer processo começa da petição inicial, com os requisitos formais dela. A investigação começa com o relatório que o auditor fiscal mandou, com uma sentença que o magistrado deu num caso concreto, ou com um relato de um trabalhador que mal sabe escrever. Então, pode ser que você comece com a inspeção direto, pode ser que você comece ouvindo testemunhas, que você comece ouvindo o denunciante para ele esclarecer o que ele disse. Né? Então, cuidado, porque, de fato, há um aspecto curioso. O resultado da investigação tem muito a ver com a tua postura de planejamento estratégico. Com a informação que eu tenho e eventuais provas que eu recebo, por onde eu começo? Né? Por isso, né, uma das coisas que eu sempre falo é que o procurador, né, ele tem uma liberdade aqui que traz uma responsabilidade, que é investigar para o lado certo. Uma das coisas mais fáceis do mundo é investigar para o lado errado. Porque você não tem caminho obrigatório. Né? Então é muito importante perceber que o Ministério Público aqui tem uma liberdade que vem com o dever. Né? Ele tem que estabelecer uma estratégia para chegar ao resultado que é transformar a informação em prova. E aí, se a prova é prova de ilícito, ou TAC ou a ação, mas a ação construída. Uma prova que, claro, vai chegar no judiciário para passar pelo contraditório. Mas, assim, essa é uma diferença grande também para mostrar o quanto é diferente presidir um inquérito de presidir um processo judicial. Eu fui agraciado aqui, na verdade, cometeram um erro lá e me deixaram ser convocado no tribunal há alguns meses, e eu tive a oportunidade de analisar algumas sentenças de colegas, e me preocupa alguns aspectos que têm sido verificados em algumas sentenças, que é a negação dos fatos. Em algumas situações, o colega parte, digamos assim, utilizando, para pegar o paralelo da questão relatada do filme, da questão dos demônios, né, para justificar, para dizer o seguinte: olha só, não adianta você me provar isso que você alegou, porque isso que você alegou é absolutamente inverossímil. E eu não acredito nisso. Então, portanto,
Até que ponto o juiz pode, de fato, se comportar dessa forma? Ou seja, negar a autenticidade dos fatos a partir de uma ideia pré-concebida de que aquele fato não existe? É uma pergunta. Eu diria, Montesso, que há digamos, um espaço de verossimilhança dentro do qual o juiz pode se movimentar. Eu sempre me lembro de uma sentença, essa sentença ficou muito famosa, você deve se recordar também. Acho até que você era presidente da ANAMATRA na época, do Marcos Fava. Espero que eu não tenha criticado a sentença. Não, acho que não. Foi uma sentença do Marcos Fava, nosso querido colega da 2ª Região, em uma revelia. Mas na petição inicial, a narrativa da jornada indicava alguma coisa do tipo 20 horas extras, ou 20 horas de trabalho. Não, acho que eram 24 horas de trabalho por dia. Ou seja, tiravam-se as 8 horas, todas as outras eram horas extraordinárias, e era isso que estava lá, e a empresa foi revel. Né? E o colega Fava acabou, na sua sentença, fazendo uma referência ao fato de que mesmo a ideia da verdade formal e da confissão ficta não poderia levar a absurdos, que é esse espaço do verossimilhante. Né? Então, isso é interessante porque eu acho que se reflete em vários aspectos. Quando nós falamos hoje, Montesso, em princípio do contraditório substancial, né, que eu acho que é uma ideia muito interessante, foi introduzida pelo CPC de 2015, e aí eu venho exatamente convergir para a sua preocupação. Nós passamos a reconhecer no contraditório, primeiro, aquilo que já havia de concreto nesta garantia, que é, primeiro, o direito de saber, ou seja, aquilo que se comunica no processo, aquilo que efetivamente precisa estar na esfera de cognição das partes, para que elas possam reagir, para que elas possam responder, e, em um segundo momento, a possibilidade de responder efetivamente. Então, a possibilidade de conhecer e a possibilidade de responder. Mas, quando eu falo agora, neste contraditório substancial, né, mais afinado com a Constituição de 88, vem o terceiro vetor, a possibilidade de influenciar. Eu, por acaso, estou também agora convocado no TRT-15 e, por vezes, eu até faço essa referência em alguns votos. Houve um tempo em que o juiz, muitas vezes, dispensava a prova, eu cheguei a acompanhar isso nos meus primeiros anos de magistratura, dizendo às partes que ele havia formado a sua convicção. Formei a minha convicção, portanto, dispenso todas as testemunhas. Hoje, eu, pessoalmente, tenho dúvidas que o juiz, a rigor, seguindo a ideia de um contraditório substantivo ou substancial, se ele pode dizer isto. Porque, afinal, a prova, e isto, recentemente, o próprio Fórum dos Processualistas Civis, né, construindo enunciados em torno do CPC de 2015, disse isto, a prova que antigamente se dizia é para o juiz, não, a prova, primeiro, é para a comunidade processual, portanto, também para as partes, também para os desembargadores, também para os ministros. Né? E mais do que isto, a prova é para a sociedade, na medida que o processo é público. E, portanto, também subsidiar de um modo minimamente razoável a decisão, até na perspectiva do terceiro observador, que nada tem a ver com o processo. Nessa perspectiva, se ainda há um espaço para que a parte, produzindo a prova, influencie o juiz e faça com que ele mude a sua primeira convicção, me parece que esse espaço tem de ser dado. Isso faz parte deste contraditório. Então, esse espaço da verossimilhança, a meu ver, existe. Existe até na perspectiva da prova também, não é? Quando a súmula 443 trata da inversão do ônus da prova por conta das doenças estigmatizantes, da própria AIDS, etc., ela parte da ideia também da verossimilhança, ou seja, é verossimilhante que naquela coletividade, por exemplo, pessoas da tez negra, por exemplo, portadores do HIV, é verossimilhante imaginar que ali houve discriminação. E, então, a partir da verossimilhança, você inverte o ônus da prova. São usos razoáveis. Mas, por outro lado, esta verossimilhança autoritária, em que o juiz simplesmente diz
já não tenho necessidade de prova alguma, porque eu já sei a verdade, eu já estou devidamente iluminado pela verdade, sem dar o espaço para a construção que a parte pode fazer em torno da prova, a meu ver, não atende bem essa ideia de contraditório substancial e temos de ter um certo cuidado com isso. Estaríamos, então, diante de um juiz Bernardo Gui? Não, olha só, o que eu acho? Eu vou dizer uma coisa, eu acho que qualquer juiz ou procurador deve ter um requisito inicial que é desconfiar das próprias ideias. Não é sem seguro, não. Não é sem seguro, não. Mas, assim, tem um fio de suspeita quanto aos próprios erros, né? Porque isso vai te abrir a voz dos outros. Então, assim, os juízes, procuradores são seres humanos. Nós temos todos nossas propensões, né? Eu confesso, quando eu clico lá para ajuizar uma ação civil pública, vejo a vara que cai, eu conheço muito magistrado, já conheço bem muitos magistrados, eu consigo imaginar a sentença que vem, né? Agora, uma preocupação que eu sempre converso com meus colegas, né? Nós temos que procurar produzir a prova mais impactante possível. Um relato que eu faço: as minhas ações civis públicas ambientais com fotografia têm mais chance de sucesso, porque a imagem é impactante. Isso para mim, é um dado que eu já consegui demonstrar, né? O magistrado lê uma narrativa, um testemunho, não impacta tanto quanto um vídeo ou uma foto. Esse é um dado importante. Então, eu sempre falo para meus colegas, vamos procurar as provas iniciais as mais impactantes possíveis, né? Porque você aumenta a chance de convencer o magistrado, né? Até aquele que é mais avesso às nossas teses, a imagem ajuda muito. Outro ponto muito importante, né, para nós, como nós atuamos em ação coletiva, você tem uma chance no inquérito de ouvir muita gente. Que eu sempre falo, qual é a nossa melhor testemunha? Pensando como Baskerville pensa, né? A melhor testemunha é o ex-empregado, porque a pressão diminuiu. Que mais recentemente saiu, o que ele conta é recente, mais tempo ficou, tem mais coisa para contar. Então, o inquérito passa por isso. Essa é a testemunha racionalmente melhor, né? Alguém que não é mais empregado, a pressão diminui. Alguém que saiu recentemente, não é prova velha, e ficou muito tempo lá. Então, se você pegar uns 4 ou 5 sujeitos que ficaram mais de ano na empresa relatando a mesma coisa, né? E aí tem um dado a mais que eu posso colocar. Esse sujeito vai relatar uma ilegalidade e nem reclamação trabalhista moveu. Aí você tem a testemunha ideal, né? Ideal, né? Por quê? Porque você vai demonstrar, olha, esse sujeito é uma prova consistente, né? Saiu da empresa, não moveu ação, ficou muito tempo lá, saiu recentemente. Então, a nossa preocupação é essa. Outro ponto importante, flagrar os fatos. Volto a isso, né? Eu tive um caso uma vez de uma empresa que fazia o seguinte: ela pagava a rescisão aos sujeitos, mas o que ela fazia? Você tinha a sua carteira retida, você tinha que ir ao banco, descontar a rescisão no banco e devolver o dinheiro. A empresa tinha uma prova muito boa, a imagem da pessoa com o cheque descontando na boca do caixa. Então o plano era esse: eu vou te pagar a rescisão, você vai me devolver. Se não devolver, a carteira fica retida comigo. Era uma carteira refém, né? Aí vem a história de você não poder fazer com que o investigado saiba que é investigado. Gente, o investigador tem que ser leal, mas não pode ser sincero. Você não pode revelar o que você vai fazer. Você não vai violar nenhuma regra de direitos fundamentais. Mas é uma atividade que tem que ser assim muitas vezes. O que eu falei com o sindicato, prezado sindicato, me encontre algum trabalhador, porque a empresa fazia isso por etapas, era um grupinho por semana. Encontra um trabalhador que se dispõe a ser o nosso espião, para ele me avisar quando ele for ao banco, porque na data e hora estará o Ministério Público na agência bancária. Não tem prova melhor do que essa. Você simplesmente viu a situação acontecendo. Você viu a empresa, as pessoas chegando em fila na agência bancária, entrando na fila, descontando na boca do caixa e devolvendo com o jagunço da empresa. Não tem como. O juiz, assim, entre aspas, mais contra o Ministério Público, não vai ter como resistir a essa prova. E se resistir, recurso, né? Então, assim, eu sempre me preocupo em ter provas impactantes, né? Aquela prova que, olha, o sujeito não vai ter como escapar do cerco. Esse é um caso, né? Porque você simplesmente acompanhou em tempo real, né? Inclusive, nesse dia, quem pegou a carteira na empresa foi o Ministério Público. Estava retida lá no escritório, né? E curioso, a carteira retida sem data da saída, mas com a rescisão paga, o que é uma incoerência, né? Se eu entreguei o cheque, a carteira foi junto. Por que está no banco com o cheque
E a carteira está na empresa ainda. Está aprovado. Então, assim, esse é o melhor. É muito importante para nós. Eu sempre trabalho com a seguinte ideia: tem magistrados mais propensos às teses do MP, outros não. A nossa saída é a melhor prova possível. O caminho é esse, muitas vezes, para convencer. Flávio, nosso presidente aqui, está resgatando um debate que tivemos no início com relação à questão do obscurantismo oficial atual e se ele guarda alguma relação de semelhança com o controle que se buscava sobre o conhecimento armazenado da biblioteca da Abadia. Eu vou lembrar, inclusive, que nem o próprio William de Baskerville era permitido entrar dentro da biblioteca, ele precisou se utilizar de mecanismos outros, de subterfúgios, de entradas secretas, para poder ter acesso à biblioteca. Como é que fica essa questão da divulgação do conhecimento, da notícia do conhecimento para as pessoas, ao invés de ficarmos só presos a questões muito supersticiosas e preconceituosas, na visão do processo? Eu vi a pergunta do Flávio aqui, estou vendo agora a resposta da Roberta, e inclusive esta frase que ela colocou em seguida é, de fato, lapidar. A alegria é insurgente. De fato é. Por isso havia aquela revolta no filme contra o riso e o que ele pode ser, na verdade, revolucionário, né? A sua potencialidade de subverter a estrutura das coisas postas. Mas eu acho, Flávio, enfim, falando para todos vocês, que há neste obscurantismo oficial, vou utilizar a sua expressão, vou dizer que concordo com ela, já vou registrar aqui, não é, Montes? Porque estamos aí em tempos tão estranhos, eu estou aqui me valendo da liberdade de cátedra que a Lei Orgânica da Magistratura me assegura como professor. Então, estou falando nesta condição, e nesta condição seguirei falando. Concordo que há um obscurantismo, tenho apenas dúvidas se esse obscurantismo oficial é um obscurantismo instrumental, como é essencialmente aquele que o filme apresenta, ou se é um obscurantismo convicto, porque este talvez seja o mais perigoso, que é o obscurantismo fundamentalista. Há quem sustente que a Terra é plana, porque isto, enfim, tem um elemento político de identificação com certas tradições e com uma certa visão política de mundo. Há quem sustente que a Terra é plana porque acredita nisso. Às vezes, eu tenho dúvidas, por exemplo, no caso da cloroquina, apesar de tudo que já se apresentou e das pesquisas, etc., se algumas eminências que insistem nisto são obscurantistas no aspecto instrumental, porque, obviamente, há um jogo político, há claramente um jogo político, não é? Vejam, se a cloroquina, por acaso, fosse um remédio milagroso para a SARS-CoV-2, isso teria um resultado nas urnas para daqui a pouco tempo. Se, por acaso, a vacina que está sendo trazida aqui para o estado de São Paulo for a grande resposta, a panaceia, isso terá outra repercussão nas eleições presidenciais que se aproximam. Então, há este jogo político. Mas, por outro lado, a minha impressão, muitas vezes, é que, entre estas eminências, há mesmo convicção. Boa parte, se não tudo daquilo que é dito, tem muito de sincero. Acredita-se naquilo e se diz aquilo. Não é, a meu ver, pelo menos, a hipótese do filme. Tanto é que no filme, nós sabemos, a certa altura, um dos personagens nega, numa discussão com William de Baskerville, ele nega a existência do tal tomo atribuído a Aristóteles como, enfim, um tomo que, dedicado à comédia, revelaria todas as suas virtudes. Ele diz, este livro não existe. Este livro nunca foi lido ou visto porque ele não existe. E, na verdade, existia. Estava na biblioteca da Abadia. E ele sabia disto. Esse é o obscurantismo instrumental. E é exatamente este que eu não sei. É claro que em algumas figuras, certamente, há este obscurantismo. Em outras, para mim, é mesmo o obscurantismo convicto. São pessoas que acreditam no que dizem,
por mais absurdo que seja o conteúdo do que se diz. Mas, Guilherme, esse mesmo personagem, ele demonstra acreditar piamente na história do riso como uma coisa desafiadora. Sim. Chega a afirmar, isso não é possível, porque a partir daí vão se questionar a própria figura de Deus e da religião como instrumento. Então, ele tanto é obscurantista instrumental, daquilo que você fala, como ele é convicto, me parece, sobre esse aspecto. Mas aí, eu concordo com você, mas aí é a convicção ideológica, né? A meu ver, é a convicção de que aquela verdade é ruim para o mundo que ele deseja. Sim, e, nesta medida, ele vai lutar contra aquela verdade. Eu ainda qualifico isto como um obscurantismo instrumental. Bom, pessoal, o que eu vou dizer sobre isso? Eu acho que as colocações muito bem feitas e o remédio que eu vejo. O remédio que eu vejo chama-se cidadania. Eu acabei de falar que um sistema capitalista, para negar direitos, só se for autoritário. O que eu vou dizer desse assunto? Eu acho que o mais importante para a democracia é a sociedade a sustentá-la. Né? É a tal história. O direito constitucional fala de cláusulas pétreas, direitos fundamentais. Né? Mas nada disso subsiste se a sociedade não respaldar. Então, o que me preocupa no mundo de hoje, né, não é ter um certo obscurantismo oficial, é como a sociedade vai reagir a isso, aquele problema do povo contra a democracia. Né? É muito importante que as pessoas tomem consciência do quanto é importante ter direitos. E entra um trabalho nosso para dialogar com a sociedade sobre isso. Né? Pegar um exemplo rápido aqui. Pessoal que trabalha por aplicativo. Né? Para mim, ali, tem vínculo de emprego. Pessoalidade, óbvio que tem. Onerosidade, evidente que tem. No eventual Enfim, o problema é a subordinação. A subordinação, para mim, tem a ver com o programa. Quanto mais corrida você aceita, mais você vai ter corrida. Se você fizer a corrida numa hora que ninguém faz, você vai marcar ponto. Se você for onde ninguém for, você vai marcar ponto. Resultado, aquele sujeito lá, para mim, é um empregado. Agora, há um discurso econômico, né, de que ele, na verdade, é um empreendedor, um empresário de si mesmo. Né? O que eu sempre falo, qual é a maldade que eu vejo nisso? Você primeiro bota o sujeito em condição de necessidade. Né? Você aí nega a liberdade dele. E deixa sem perspectiva. Né? E a pessoa sem perspectiva é um imediatista. E o imediatista acredita nesses discursos. Né? Então, o grande ponto, a grande dificuldade hoje é essa. Né? É um trabalhador que está com a liberdade cerceada face à sua necessidade, conseguir escapar de um imediatismo e tomar consciência de que ele deve ter direitos. É fundamental se organizar em sindicato, fazer greve, é fundamental pensar em quem vai votar. Né? Eu acho que, tudo bem, juízes, procuradores têm um papel importante a cumprir, mas nós não somos os protagonistas nisso, é a sociedade. Né? A gente vai caminhar muito em função de para onde a sociedade irá, né? Porque as pessoas votam. Né? Então, isso me preocupa. O nosso papel aqui é de defender direito do trabalho, defender direito, defender democracia, mas, digamos, nós somos a defesa. O ataque é a sociedade. Né? São os trabalhadores, as pessoas. Eu acho que nós temos que ter muita noção do nosso papel, né? Que eu acho que é um papel de respaldo, né? De serem instâncias do Estado que respaldam direitos, né? Até para um mundo melhor. Então, assim, eu estou muito preocupado com a reação da sociedade a isso, porque a reação da sociedade vai ser o fiel da balança. Vou pegar essa frase que Marcele resgatou aqui, que é exatamente a frase que está na tela, que é a frase que o Jorg fala no final do filme dele aí. Vou tentar transpor isso aí, pegando essa carona que você colocou do trabalhador. O riso mata o temor e sem o temor não há fé. Eu diria, sem direitos, o direito do trabalho, o direito dos trabalhadores mata o temor do empregador e sem o temor não há exploração? Vamos lá, olha só para responder rapidamente aqui, qual é a grande questão? Tem um discurso hoje, né, que é o discurso que o mundo mudou. As pessoas começam... Isso eu concordo. O mundo mudou. Aliás, o mundo muda sempre. A questão é, já que o mundo mudou, qual o discurso vamos construir em cima disso? A questão é essa. Tá bom, mudou o mundo, mas qual o discurso? Eu acho que o discurso melhor para o nosso futuro é o discurso dos direitos ainda. Né? Aí fala, mas se der tantos direitos, tira a segurança jurídica. Né? Se der tanta proteção assim. Segurança jurídica para quem? Pensando nos extremos, né? Se eu deixar o trabalhador sem proteção nenhuma contra uma dispensa,
Eu dou segurança para um, mas nego para o outro. Né? E se eu der uma hiperproteção para o trabalhador, uma proteção excessiva lá para o trabalhador, eu nego segurança ao empregador. De trabalho é uma calibragem. É uma calibragem. Agora, uma calibragem que tem que lembrar que há uma parte que é a mais fraca. Eu volto aos aplicativos. Né? Eu sou uma plataforma que aproxima as pessoas, que querem. Tudo bem, o consumidor quer comprar a comida. O restaurante quer vender. A plataforma quer lucrar. O trabalhador precisa ganhar dinheiro. O querer dele se confunde com o precisar. Porque, no fundo, coisa melhor para ele, seguramente ele queria. Então, na nossa calibragem, isso tem que ser levado em conta. Né? O querer do consumidor, o querer da empresa, o restaurante, o querer da plataforma, tem uma marca muito maior de liberdade. Né? O trabalhador, ele não quer, né? Ele precisa. Né? Ele quer o que dá para querer no imediatismo que condenaram ele. É esse sujeito que tem que tomar consciência de que ele tem direitos. Agora, direitos realizáveis, se dimensionar a questão coletivamente. De trabalho, tem que voltar à sua origem. Trabalhadores têm que estar unidos, porque se eles ficarem na microscopia de cada um, aí, se cada um virar o concorrente do outro, como se empresários fossem, de fato caminharemos mal. Agora, não se produz tanta desigualdade impunemente. Há um preço a pagar no fim disso. Né? É o que eu sempre falo, qual sociedade queremos? Né? Um amigo meu outro dia para mim, nos Estados Unidos, você pode andar sem capacete na moto. Perfeito. Lá não tem SUS. Você vai ter que respeitar a regra de trânsito, para não atropelar os outros. Mas sua cabeça é sua. Agora, eu não quero uma sociedade assim. Eu quero uma sociedade com saúde pública, educação pública, previdência. E se é para ter tudo isso, tem que ter uma organização do trabalho. Né? Então, esse é o ponto. E notem, falando de riso aqui, o trabalhador pode usar sim esse caminho, né, de perceber a situação trágica onde está. Né? Criar algumas piadas de si mesmo, mas é fundamental também perceber que aqui, né, o conhecimento é essencial e a revolta é essencial. As pessoas têm que reagir a isso. Né? Eu acho que nesse ponto de trabalho vai precisar mais do que a comédia. Pode usar ela, ironizar as relações de poder, os abusos, mas vamos precisar de mais do que isso para a gente avançar. Guilherme. Montesso, eu acho que a sua pergunta, de fato, nos recoloca na trilha principal do ideário, né, do filme. E é exatamente essa perspectiva de como narrativas podem ser utilizadas para iludir a verdade e, a partir disso, elidi-la, ou pelo menos elidir os seus efeitos. Isto, para mim, é muito claro em relação ao direito do trabalho. Quando, por exemplo, nós vemos discursos tão recorrentes, esses discursos estiveram, por exemplo, na base da reforma trabalhista, da Lei 13.467, não é? De que a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho eram mãe e pai de todas as mazelas do mundo do trabalho, que a Justiça do Trabalho criava a sua própria demanda, era um palco de inseguranças, de que o desemprego estrutural do qual padecia o país, em larga medida, se devia ao medo que a Justiça do Trabalho e o direito do trabalho incutiam nos empresários, e por aí vai. Discursos, narrativas. E o direito do trabalho padece disto. Até antes de todo este movimento mais recente de desconstrução do direito do trabalho, como nós o conhecemos, já se falava de um direito do trabalho paternalista, já se falava da obsolescência desta ideia de um direito que proteja um dos polos na relação contratual. Ora, como assim? Temos de evoluir. Eu me lembro, acho que vocês vão se lembrar também, de uma capa da revista Veja, em que eu acho que a manchete era o seguinte: o que fazer para o Brasil ser um foguete? O que fazer para o Brasil ser um foguete? Na verdade, a revista Veja, ela, de certa forma, estava referenciando a Time, porque vocês se lembram que a Time fez uma reportagem, no primeiro momento, numa época em que o Brasil teve aí um belo crescimento anual, né?
uma imagem em que o Cristo Redentor subia como um foguete, não é isso? Foi o Financial Times. Como? O Financial Times. Desculpe, a Times não, o Financial Times, exatamente. E depois, numa segunda manchete, acho que alguns meses depois... Não, antes. Oi? Indo, né? Exatamente, caindo na bacia da Guanabara, quando o Brasil começou a, enfim, dar indícios de que o seu voo era de galinha e tal. E aí a Veja quis dar essa resposta. E eu me lembro que ela, então, entrevistou vários especialistas em várias áreas e entrevistou um advogado trabalhista, não deu o nome, talvez propositalmente, e este especialista dizia o seguinte: para o Brasil, no campo das relações de trabalho, para o Brasil virar um foguete, a que se revogar a CLT, ele dizia isto, revogar a CLT e fazer com que as relações de trabalho sejam regidas pelo Código Civil. Isto é que é moderno. Bom, isto é tão moderno quanto o século XVII, né? Era assim. As coisas chegam à Revolução Industrial no século XVIII com esta característica, com esta visão liberal de um Estado que deveria se resguardar, não deveria interferir em relações entre iguais. E vivemos os horrores da Revolução Industrial, até que, efetivamente, o próprio Estado percebeu, inclusive para conter movimentos de quebra da própria ordem social, ele deveria dar uma intervenção mínima que garantisse, da mesma maneira, direitos mínimos. Aí volta este discurso e nós pensamos o seguinte, e aí o que eu dizia das narrativas que querem iludir a realidade, e chamo todos a essa reflexão. Vamos examinar a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, a Constituição Cidadã. O que há na Constituição de 88 que ainda padece de regulamentação? Adicional de penosidade, cogestão de empresa, proteção do mercado de trabalho da mulher, porque isso não foi regulado ainda. A Lei 9.029 trata das discriminações em geral, mas não temos uma lei para a proteção do trabalho da mulher. A greve no serviço público, o aviso prévio proporcional só foi regulamentado porque o Supremo estava em vias de decidir como seria em mandado de injunção, e por aí vai. Proteção contra a automação. A maior parte dos preceitos que prevêem proteção jurídico fundamental e que ainda não foram regulamentados, e o principal deles, o inciso 1º do artigo 7º, proteção contra a dispensa arbitrária sem justa causa. Os principais pontos omissos em termos de regulamentação dizem respeito ao direito do trabalho. E o direito do trabalho, então, é paternalista. E aí ainda trago um outro elemento à discussão. O direito do consumidor, que é considerado tão moderno, ele não faz exatamente isto? Não é o Estado interferindo em uma relação contratual entre indivíduos formalmente iguais, mas substancialmente desiguais, para proteger um dos polos? Isso é antiquado? Então, isso mostra bem como a narrativa pode falsear a verdade. E estas narrativas que se constroem em torno do direito do trabalho hoje têm esta função. O direito do trabalho é, sobretudo, um direito de resistência para a proteção dos direitos mínimos fundamentais da pessoa que está subalternizada em uma relação econômica de um trato típico que a subordina por razões históricas que nós bem conhecemos. Queria falar uma coisa rapidinho. Em relação aqui, vou dizer para vocês, a fala do Guilherme indica algo que eu concordo plenamente, mostra o seguinte: nessa abadia chamada Brasil, estão achando que trabalho é um demônio. Na verdade é essa. Tá? Nessa abadia chamada Brasil, estão achando... Agora, se fizermos uma análise à la Baskerville, a gente vai ver que o inimigo é outro. A questão é essa. Né? No fundo, tem uma parte muito boa do filme, quando começa, quando um daqueles monges fala para o outro, criticando Baskerville. Ele vai procurar no lugar errado. Porque um pondera com ele, vamos contar dos crimes, das mortes. Aí o colega, não conta não. Fala para não contar, hein? Não conta não, tem um demônio aqui.
Aí o outro fala, ele vai descobrir por conta dele. Porque quando você usa a razão, você desvenda os mistérios. Né? Você descobre que não tem demônio nenhum. Então é muito curioso que quando o filme começa, né? Por que se critica o Baskerville? Porque ele vai descobrir sem que contem para ele. Porque ele vai procurar no lugar que no fundo é o certo e não é o errado. E tem uma frase que fala o seguinte, ele vai procurar por esforço descobrir o que houve. Porque saber demanda esforço. Né? Então, assim, muito interessante porque aquele personagem pode ser pensado como um defensor de trabalho. Na medida em que a ideia é essa. Temos que procurar no lugar dito errado, que é o certo. Temos que descobrir coisas por conta própria. Né? Temos que saber por esforço. Né? É bem essa figura do sujeito que é um iluminista. E são atributos que aí sim juiz e procurador devem ter. Devem ter. Né? Procurar no lugar certo, fazer as análises corretas, né? Fazer o esforço de compreender a situação. Então, eu acho que sim. Né? Estamos numa grande abadia onde se vê um demônio que é a lei trabalhista. E não é ele, não é ela o demônio. Não é. O perverso está em outro campo. Então, eu acho que o livro ajuda muito para a gente pensar essas questões, né? De como se exerce o poder, de como de trabalho é importante, de como ele é atacado e tratado como se demônio fosse. Porque, realmente, um discurso mais racional mostrará que ele não é um demônio. Ele é uma necessidade. Uma necessidade, primeiro, por questões constitucionais, mas também por questões morais. Pessoal, a maioria que está ouvindo aqui são advogados, juízes, procuradores. Nós trabalhamos com coisas com as quais nos identificamos. Tá? Eu me vejo nas minhas iniciais. Um juiz se vê na sentença que dá, o advogado se vê na petição que faz. Nós temos trabalhos com os quais nos identificamos. Né? Mas tem gente que trabalha com o que sobra. Aquele cara que, ao trabalhar, não está realizando a vocação dele. E está nessa situação, por quê? Porque não teve chance, muitas vezes. Nessa vida, as coisas não começam igual, não caminham igual, não terminam igual. O capitalismo existe de uma tal maneira que nem todo mundo se realizará no trabalho que tem. Então o risco é a vida perder sentido, a não ser que o ato de trabalhar gere o quê? Direitos. Sim. Né? Trabalhar para fazer sentido tem que trazer algo para a pessoa que trabalhou. Né? Então, assim, me parece que a grande questão é, né, nós temos que entender de trabalho não é o demônio que anda por aí causando perversidades. O demônio pode ser outro. Talvez seja um demônio. É só uma relação social de poder a ser bem compreendida, de trabalho fazer um papel do quê? De frenagem. Né? De trabalho é um freio ético para a economia. Pode ser que o empresário queira ganhar tanto dinheiro que ele não se importa escravizar o ser humano, degradar o meio ambiente. Não se importa, se tem meio ambiente com uma geração futura, não é problema meu. Se está escravizando a pessoa, não é problema. O de trabalho é o mundo da alteridade do outro. Então, é tal história, levar em conta que tem pessoas vivas que vivem de trabalho do qual nem gostam e tem gerações por vir. Então, o mundo tem que melhorar. Né? A questão, para mim, me parece, passa por aí. Começamos lá no início, indagando exatamente essa questão desse paralelo de se fazer 7 séculos depois, a questão dos fantasmas e dos demônios, em troca dos fatos científicos. Baskerville no filme, o cara da ciência, o cara do método, o cara da racionalidade, apesar de frade franciscano, né? Quer dizer, há uma incoerência aí nessa história, é um religioso e, apesar disso, é um questionador da religiosidade, de alguns dogmas da religiosidade, como, aliás, os franciscanos também eram, diga-se de passagem, né? Aquele embate ali entre franciscanos e a cúria romana também é um questionamento da própria essência do que era a igreja naquele momento. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de 7 séculos depois, talvez uma coisa muito próxima, muito parecida, de ver coisas onde não existem e de ver coisas que não deveriam existir, ou até, como diz Guilherme, propositadamente obscuras, né? Um obscurantismo como é que você falou, Guilherme? Instrumental de criar mais problemas. A gente está com 1h04 aqui já de debate. Eu, por mim, ficava aqui até, sei lá, umas 2 horas aqui, mas tem gente que tem que fazer. Eu não sei se está na hora da gente encerrar aqui. Eu queria agradecer aqui a participação de todos os colegas aqui que estão mandando mensagens. Acho que foi muito enriquecedor o debate. Queria agradecer particularmente ao João Berthier e ao Guilherme Feliciano pelas suas brilhantes exposições. Vocês são craques no que dizem, são referências para o mundo do trabalho, e passo, então, as considerações de vocês finais para que a gente possa dar encaminhamento ao encerramento desse debate.
Bom, eu queria agradecer à Amatra, foi uma honra para mim estar com vocês. É muito importante para nós esse diálogo com a magistratura, né? Eu sempre comento o seguinte, o nosso trabalho tem muito a ver com o judiciário estar na nossa retaguarda, por assim dizer, né? Quando a empresa assina o termo de ajuste, ou até adequa a conduta ao longo da investigação, é porque ela teme a sentença, né? O Ministério Público não decide sobre os interesses que ele tutela. Nós não temos a aptidão decisória. Nosso papel é outro, né? Nosso verbo a conjugar não é decidir, é promover, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos a, aspas, liberdade para, de ofício, desencadear procedimento, para definir como o inquérito caminha, se é uma inspeção primeiro, se ouviu uma testemunha primeiro, né? Há um preço a pagar por isso, né? Você sabe que, no fim das contas, se não houver o ajustamento de conduta, você vai ter que levar ao judiciário. E o judiciário tem que ser, para nós, a figura de inquietação, né? O investigado sabe que, se não acertar conosco, se não resolver no TAC lá, vai ser condenado na justiça, né? É o que eu sempre falo. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, foram feitas várias ações civis públicas face ao município, dadas as péssimas condições ambientais de trabalho para profissionais de saúde. O município jamais havia feito acordo conosco. Desde a época do César Maia, era para não assinar acordo, né? Ordem dada, não se assina TAC com o Ministério Público. Pois bem, vieram 4 ações civis públicas, 3 liminares, que o tribunal manteve, o município fez um acordo. E melhorou para os trabalhadores. Pessoal, melhorou para os trabalhadores, né? Não ficou ideal, mas acordo é assim. Você, às vezes, tem que saber resolver, até porque, notem, essas ações civis públicas, bom, quando a sentença vai chegar daqui a algum tempo, já vai ter passado a pandemia, espero eu, né? Enfim, é o que eu falei para colegas meus, o acordo está bom, né? A gente melhorou para trabalhadores, né? Enfim, os fatos se revoltam contra o direito, né? Já que o Feliciano falou de terraplanismo, né? Esse é um trabalho nosso, enfrentar a realidade para torná-la melhor possível. E é o que eu sempre falo, né? Se você imaginar que você pode tirar uma linha reta perfeita em sua vida, você não respeitará a curvatura da Terra. Então é bom você se adaptar ao mundo para tentar melhorá-lo. Obrigado, gente. Guilherme? Muito bem. Eu quero primeiro fazer aqui uma retificação, Montesso, que eu acho que foi até indicado aqui pela Rosane. Jornal, né? Eu ia falar isso. Exatamente. Não foi nem a Times, nem a Financial. Foi a The Economist, de novembro de 2009, que apontou o Brasil, o Cristo Redentor, acendendo como um foguete. Então, fica aí a retificação. Dizer da minha alegria, eu não tinha ainda participado, foi bom demais, é muito gostoso quando você pode, enfim, apresentar as suas ideias com mais liberdade, sem aquele necessário enquadramento em alguma questão dogmática, e esta ideia de debater temas do nosso dia a dia a partir de filmes é fantástica, é excepcional. Portanto, fiquei muito feliz, honrado, agradeço a Matra 1, agradeço ao Berthier por ter me dado aí a honra do diálogo, a você, Montesso, por essa mediação tão elegante, tão inteligente. Quero dizer que eu estou à disposição para outras, me convidem, que eu virei, e dizer, enfim, que esse é um tempo de incerteza para todos, né? Pandemia, o Poder Judiciário, neste contexto, acaba sendo colocado à prova, mais uma vez, em muitos contextos, acaba sendo, de novo, demonizado, para voltar ao filme, especialmente a Justiça do Trabalho, não é isso? Ou seja, o Poder Executivo resolve os problemas do mundo com as suas medidas provisórias, não é? 927, 936, 944, 946, e depois vem o Judiciário, que não se contenta com uma realidade pacificada e resolve achar inconstitucionalidades, resolve descobrir ilegalidades em portarias e traz o caos de volta ao mundo. Maneiras de ver, não é? Este é bem claramente o obscurantismo instrumental. Eu acho que nós precisamos, muitas vezes, adotar para nós, até como instituição, aquela velha parêmia, não é isso? Que os cães ladrem, mas a caravana passe.
Nós temos um papel a cumprir, Judiciário, Ministério Público, o Judiciário como poder que é, isto é constantemente lembrado pelos ministros do Supremo, é contramajoritário, portanto, ele não tem a função de agradar, nem a função de cohonestar visões de mundo, ele precisa realizar efetivamente aquilo que está nas próprias resoluções do CNJ, realizar justiça. É claro que discutir aqui o que é realizar justiça seria ficar mais 8 horas. Porém, a justiça passa também, e eu acho que este é um ponto importante para finalizar, pela sensibilidade do agente público. Juízes, procuradores, servidores, enfim, advogados, não são autômatos, não são máquinas. Aliás, o software, muito provavelmente, a inteligência artificial, muito provavelmente, há coisa de 3 ou 4 semanas, eu discutia isso com uma colega aí da primeira região, em um evento da Ejude 1, muito provavelmente um software logo será capaz de fazer operações de subsunção, que é o que, em grande medida, hoje se imagina que seja o papel do juiz, ou seja, olhar o fato e subsumi-lo ao molde normativo. Volto a dizer, muito provavelmente, daqui a poucos anos, daqui a talvez 10 ou 20 anos, um software fará isso. Fará isso em relação à lei, em relação ao precedente. E então, o que faremos nós? Que função teremos nós? O que nós temos a oferecer à sociedade é aquilo que um software jamais poderá oferecer: a sensibilidade. Ciência, percepção dogmática, construção racional, porém, sensibilidade. O filme também nos mostra isso, racionalidade com sensibilidade. Alguma racionalidade cartesiana, se não toda ela, um software pode dar. Racionalidade com sensibilidade, esta só o ser humano pode oferecer. É isso, Monteiro. Pessoal, eu quero só fazer um registro, eu esqueci de fazer um registro, que eu estou vendo muitos procuradores do trabalho aqui também participando do nosso debate, é um prazer tê-los aqui. Acabei de ver agora também a Adriana entrando lá de Minas Gerais, isso é uma coisa muito legal, essa iniciativa da Matra 1 aqui de promover esses debates sobre cinema, filme e o mundo do trabalho, o mundo do direito, tem sido muito, muito legal. Eu tenho acompanhado na medida possível, quase todos. Hoje me deram a honra, não deviam ter ninguém melhor, me escolheram para ser o mediador aqui, provavelmente o pessoal estava ocupado, mas eu fui, então, fazer aqui, cumprir a minha tarefa de ouvi-los e, na verdade, ficar feliz aqui de ouvi-los sempre, porque vocês são sempre craques, muito, muito craques mesmo, naquilo que vocês dois sempre colocam. Eu tenho um grande orgulho e tenho uma grande admiração pelos dois. Queria agradecer, então, mais uma vez a todos, agradecer a todos que estiveram presentes conosco aqui, agradecer a Matra 1 pelo convite e vamos para a próxima. Na próxima semana, provavelmente, teremos mais algum outro filme para debater aqui na live da Matra 1. Muito obrigado a todos, boa tarde, boa noite e vamos ver o cometa que está aí no céu. Um abraço. Abraço, gente, um abraço. Tchau, tchau, um abraço. Um abraço, um prazer, até mais.